Olá, o meu nome é Mônica Marcelo, eu sou psicóloga e venho trazer algumas contribuições para a saúde mental dos familiares cuidadores de um paciente com Alzheimer. Para começo de conversa, sabemos que o Alzheimer ele tem impactos muito fortes, não somente no paciente acometido pela doença, mas também em seus familiares, sejam cuidadores mais próximos ou familiares distantes, ou até mesmo a sua rede social de amigos, de trabalho, de todos os papéis que o paciente exerce, na sua comunidade. A notícia de um diagnóstico da doença de Alzheimer em uma dada família pode trazer efeitos diversos, mas alguns são frequentes e já estudados, como os sentimentos de culpa, de frustração, o medo de também adoecer pela mesma doença, embora saibamos que os fatores ambientais eles podem exercer um risco muito maior do que a própria condição genética. Da mesma maneira que os familiares também passam a inverter papéis e aqueles que são cuidados passam a ser cuidadores, enfim, há toda um novo desenho, uma nova configuração, naquela dinâmica familiar, para que todos possam se ajustar às necessidades de um paciente com Alzheimer. Um sintoma que traz muito sofrimento e é frequente é o sentimento de morte em vida daquele paciente, pois embora aquele familiar nosso esteja ali conosco, devido à perda da memória, às mudanças de comportamento, a dependência, cada vez maior e a alienação dele em relação ao mundo que o cerca, traz no familiar um sentimento progressivo, e cada vez mais intenso de perda daquele familiar. E isso pode ser um fator de adoecimento físico e mental prevalente nos cuidadores, principalmente se esses cuidadores são familiares. Outros quadros emocionais que precisam de cuidados médicos e psicológicos, enfim, da rede multidisciplinar de saúde, são os quadros de depressão, de ansiedade e também da síndrome de burnout, que falaremos mais adiante, que é um quadro muito frequente em profissionais ou familiares que exercem a tarefa de cuidar de pessoas. Uma dúvida quando vem o diagnóstico da doença de Alzheimer é se o familiar diagnosticado ele deve ter ciência desse diagnóstico, se ele deve ser informado pela família. Bom, além de ser um direito do paciente sobre o seu diagnóstico, a oportunidade de que ele tenha essa informação dá a ele a possibilidade de ainda realizar coisas que ele considera importante fazer, seja qual for a fase da doença. Quando o paciente tem ainda, se possível, a consciência sobre o seu diagnóstico, ele e os familiares cuidadores podem planejar melhor os cuidados que serão necessários e se prepararem para as mudanças que serão progressivas. Todo o cuidado referente à rotina, aos tratamentos de saúde, à administração da vida daquele paciente, o suporte aos cuidadores mais próximos e também a cotização dos custos dos investimentos financeiros necessários para tratar este paciente e que são cada vez mais elevados, deve sim ser um assunto de toda a família. Além disso, não é recomendado que um único familiar seja um cuidador exclusivo e 24 horas do familiar com Alzheimer. Ele estará muito sujeito a doenças que são prevalentes nos cuidadores, como a depressão, a ansiedade, a síndrome de burnout. Recomenda-se também que o paciente seja cuidado na sua própria casa ou numa casa que se torna referência de moradia e de cuidados. Essas mudanças frequentes deixam o paciente mais confuso e com maiores dificuldades de adaptação, considerando que o Alzheimer afeta a memória recente do paciente. O planejamento de um cuidado familiar não deve desconsiderar os momentos de descanso e de revezamento de cuidadores. Todo o planejamento da rotina de um paciente
também deve incluir os momentos de pausa, de descanso do familiar cuidador, períodos de sono, períodos de férias, atividades de lazer, atividades físicas e as próprias atividades de saúde mental do cuidador. Elas serão essenciais para que o familiar cuidador tenha condições de realizar a sua atividade com mais saúde e com maior longevidade. Então, ao definir onde ele vai morar, quem serão os cuidadores e qual será a rotina, lembre-se sempre, avalie primeiramente a necessidade do seu familiar enquanto paciente e a sua própria condição pessoal, seus recursos pessoais, e materiais para prestar esse cuidado. A instituição também tem um aspecto que pode ser muito favorável à saúde do idoso, que é o suporte social. Muitas vezes, um idoso ele permanece sozinho na sua própria casa ou somente com um único familiar. E em uma instituição, ele tem a oportunidade de interagir com outros idosos e os próprios cuidadores familiares têm a possibilidade de conhecer outras famílias que vivem situações semelhantes, criando uma rede de apoio social muito maior do que se ele estivesse cuidando isoladamente em casa. Ter um familiar com Alzheimer é uma oportunidade também de fortalecer na família o espírito de solidariedade e de ajuda mútua. É muito interessante envolver as crianças e os mais jovens nestes cuidados, pois todos nós devemos ter consciência e nos prepararmos, pois seremos inevitavelmente cuidadores de alguém ou seremos cuidados por alguém.